Olá, vamos entender mais sobre os cloroplastos, esta organela tão importante fonte de energia para as células vegetais. Os cloroplastos capturam a energia da luz solar e a utilizam para fixar carbono. Embora essa equação seja simples, as reações que permitem que o processo ocorra são elaboradas. De forma geral, as muitas reações que compõem a fotossíntese dos vegetais ocorrem em dois estágios. No primeiro estágio, em qual é dependente da luz, a energia da luz solar é capturada e transientemente armazenada em ligações de alta energia da adenosina trifosfato e da molécula carreadora ativada, o fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Essa produção de energia pelas reações fotossintéticas de transferência de elétrons, também denominadas reações luminosas, ocorre inteiramente dentro da membrana do tilacoide do cloroplasto. Nessa série de reações, a energia proveniente da luz solar energiza um elétron do pigmento orgânico verde, da clorofila, capacitando o elétron a mover-se ao longo da cadeia transportadora de elétrons da membrana do tilacoide, de uma forma muito semelhante ao movimento de elétrons através da cadeia respiratória das mitocôndrias. O elétron que a clorofila doa à cadeia transportadora de elétrons é restituído pelo elétron extraído da água. Este arraste de elétrons quebra uma molécula de água, produzindo oxigênio como subproduto. Durante o processo de transporte de elétrons, o hidrogênio é bombeado através da membrana do tilacoide e o gradiente eletroquímico de prótons resultantes promove a síntese de adenosina trifosfato no estroma. Como base final nessa série de reações de elétrons de alta energia, são movidos juntamente com hidrogênio para a nicotinamina adenina dinucleotídeo, convertendo em fosfato de dinucleotídeo de nicotinamina e adenina. No segundo estágio da fotossíntese, que vai independer da luz, o ATP, adenosina trifosfato, e o fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina, produzidos pelas reações fotossintéticas de transferência de elétrons, servem como fonte de energia e força redutora, respectivamente, para promover a conversão do gás carbônico em carboidratos. Essas reações de fixação de carbono, também denominadas reações no escuro, iniciam no estroma do cloroplasto e continuam no citossol da célula. Eles produzem sacarose e muitas outras moléculas orgânicas nas folhas dos vegetais. A sacarose é exportada para outros tecidos como fonte de moléculas orgânicas e energia para o crescimento. A formação de adenosina trifosfato, ATP, de fosfato de nucleotídeo de nicotinamida e adenina, que é o NADPH, e o oxigênio, e a conversão de gás carbônicos em carboidratos vão ser processos distintos, embora mecanismos elaborados de retroalimentação interconectem as duas. Muitas das enzimas cloroplásticas necessárias para a fixação de carbono, por exemplo, são inativadas no escuro e reativadas pelo processo de transporte de elétrons estimulados pela luz. Nesta figura, podemos observar as duas fases da fotossíntese dependem do cloroplasto. A água vai ser oxidada e o oxigênio é liberado nas reações fotossintéticas de transferência de elétrons que produz adenosina trifosfato e fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina, ao passo que o dióxido de carbono é assimilado para produzir açúcares e uma variedade de outras moléculas orgânicas nas reações de fixação de carbono. A fase 2 vai iniciar no estroma do cloroplasto e continuar no citossol. A luz do sol é absorvida pelas moléculas de clorofila. A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética composta de muitos comprimentos de ondas diferentes, variando do violeta ao vermelho profundo, cerca de 700 nanômetros.
Quando consideramos eventos em nível de uma única molécula, como a absorção de luz por uma molécula de clorofila, temos que descrever a luz como sendo composta por pacotes discretos de energia denominados fótons. A luz de diferentes cores é distinguida por fótons com diferentes energias, com os maiores comprimentos de onda correspondendo às menores energias. Portanto, fótons da luz vermelha possuem energias mais baixas do que fótons da luz verde. Quando a luz solar é absorvida por uma molécula de pigmento verde, clorofila, os elétrons da molécula interagem com os fótons da luz e são excitados a um nível mais alto de energia. Os elétrons da extensa rede de ligações duplas e simples, alternadas em moléculas de clorofila, absorvem a luz vermelha mais fortemente. Esse é o motivo pelo qual a clorofila parece verde. Nesta figura, podemos observar uma molécula de clorofila absorvendo energia e fótons da luz. Os pigmentos responsáveis pela absorção da luz localizam-se nas membranas dos tilacoides das plantas superiores das algas. Nas plantas superiores nas algas, os principais pigmentos encontrados vão ser a clorofila A e a clorofila B, sendo a clorofila A mais abundante. Além desses pigmentos de clorofila A e B, nós vamos ter os carotenoides e as ficobilinas. Os carotenoides vão ser formados por carotenos e xantofilas e vão desempenhar a função protetora, além de absorver a energia do radical livre formando oxigênio. As ficobilinas vão ser representadas pelas ficoeritrinas e ficocianinas, e são encontradas em certas algas e em cianobactérias. Nas membranas dos tilacoides vão ser encontrados o complexo TP-sintase, que vai ser semelhante ao encontrado nas mitocôndrias, e uma molécula chamada de rubisco. O rubisco ela vai ser constituída por 8 subunidades pequenas e por 8 subunidades maiores. Vai representar cerca de 50% de todas as proteínas solúveis nas folhas e é considerada a proteína mais abundante da natureza. As clorofilas e os pigmentos acessórios vão se organizar constituindo unidades funcionais que são denominados de fotossistemas. Uma molécula isolada de clorofila, ela vai ser incapaz de converter a luz que absorve em forma de energia útil para os sistemas vivos. Ela só pode fazê-lo quando vai estar associadas a proteínas adequadas e embebidas em uma membrana. Nas membranas dos tilacoides vegetais e em membranas de bactérias fotossintetizantes, as clorofilas capazes de absorver a luz estão sustentadas em grandes complexos multiproteicos, denominados de fotossistemas. Ou seja, vamos ter dois tipos de fotossistema, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Ambos encontrados nas membranas dos tilacoides dos vegetais superiores. E eles foram dados 1 e 2 conforme a sua descoberta. Nesta figura, podemos observar o fotossistema 1, localizado exclusivamente no tilacoide do estroma, e o fotossistema 2, apenas nos tilacoides do grano. O complexo antena de absorção luminosa vão ser pigmentos que vão estar arranjados em grupos constituídos por inúmeras moléculas de clorofila e carotenoides e por um par principal localizado no centro da reação. Cada fotossistema possui um complexo antena que captura a energia luminosa em um centro de reação que vai possibilitar que essa energia luminosa seja convertida em energia química. A porção da antena de um fotossistema consiste em centenas de moléculas de clorofilas que vão capturar energia luminosa na forma de elétrons excitados. Essas clorofilas estão arranjadas de tal forma que a energia de um elétron excitado pode ser passada de uma molécula de clorofila a outra até ser finalmente direcionada a duas moléculas de clorofila, denominadas de par especial.
Essas duas clorofilas estão localizadas no centro de reação, um complexo proteico adjacente ao complexo antena na membrana. Lá, a energia é aprisionada e utilizada para energizar um elétron de um par especial de moléculas de clorofila. O centro de reação é um complexo transmembrânico de proteínas e pigmentos orgânicos que se posiciona no coração da fotossíntese. Acredita-se que evoluiu há mais de 3 bilhões de anos em bactérias fotossintetizantes primitivas. Estudos estruturais e funcionais detalhados têm revelado como ele funciona em nível atômico de detalhe. O centro de reação age como uma armadilha irreversível para um elétron excitado, porque esses pares especiais de clorofilas estão posicionados de forma a passar elétrons de alta energia a uma molécula vizinha, posicionada de forma precisa no mesmo complexo proteico. Pelo movimento rápido do elétron energizado para longe das clorofilas, um processo denominado separação de carga, o centro de reação transfere esse elétron de alta energia para um ambiente onde ele é muito mais estável. Como podemos observar aí na figura, um fotossistema contendo um centro de reação e uma antena. Quando a molécula de clorofila do centro de reação perde um elétron, ela se torna positivamente carregada. Ela, então, recupera rapidamente um elétron do doador de elétrons adjacentes para retornar a um estado não excitado e não carregado. Então, em reações lentas, esse doador de elétrons é renegado a partir de um elétron removido da água. O elétron de alta energia, que foi gerado pela clorofila excitada, é então transferido para a cadeia transportadora de elétrons. Essa transferência deixa o centro de reação pronto para receber o próximo elétron excitado pela luz solar, como podemos observar nesta figura, onde mostra a energia luminosa que é captada por moléculas de clorofila do centro de reação. The bacterial photosynthetic reaction center is a large complex of 4 protein subunits. 3 subunits, called the H, L, and M subunits, contain hydrophobic alpha helices that span the membrane and anchor the complex. The 4th subunit is a cytochrome that is peripherally attached. Energy transfer through the reaction center involves pigment molecules that are organized in the interior of the protein complex. Excited electrons generated after absorption of light move from centrally located chlorophylls to pheophytons. From there, they move to a quinone, which is then released from the reaction center to feed the electrons into the electron transport chain. Electrons lost from the chlorophylls are replaced through a conduit of heme groups found in the cytochrome subunit. Neste vídeo, podemos observar a estrutura da fotossíntese, principalmente correlacionada às moléculas excitadas para a formação do sistema fotossintético. Ou seja, as reações que vão ocorrer durante a fotossíntese, elas são divididas em 2 processos. As reações da cadeia transportadora de elétrons e as reações de fixação de carbono. As reações da cadeia transportadora de elétrons vão ocorrer devido à captação da energia luminosa pelos pigmentos do complexo antena. A energia captada pelos pigmentos individuais do complexo antena é transferida ao par de moléculas de clorofilas do centro da reação do fotossistema, que então vai liberar um par de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons para a síntese de ATP, adenosina trifosfato, energia, e NADPH, que é o fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina. As reações de fixação de carbono vão ser utilizados o ATP, adenosina trifosfato, e o NADPH, que é o fosfato de
de nucleotídeo de nicotinamina e adenina vão ser utilizados como fontes de energia e poder redutor para a conversão de gás carbônico em carboidratos. Esta foi a nossa aula. Próxima aula, nós vamos observar como que acontece o processo de fotossíntese. Até lá!